Olá galera, vamos lá para nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje vamos falar sobre genes letais, né? É um assuntozinho que a gente já estava vendo, certo? E aí, devido à internet, né, aconteceu aí uns problemas com a internet aqui ficou bugando e não deu pra gente dar essa aula, beleza? Então, pra gente na continuidade da nossa aula, o que nós vamos observar? Então, genes letais. Genes letais, galera, nós vamos ver aqui, ó, o seguinte. São alelos letais, certo? E aí nós vamos ter aqui, ó, alteração de proporções de monohibridismo, alelos letais, ok? E o que a gente vai observar nos alelos letais? Os alelos letais, eles vão apresentar a sua configuração, o azão e azão, ok? O azão vai configurar aqui como alelo letal, porque quando ele apresenta as características assim, em dobro, né, ele vai ser chamado de alelos letais, beleza? Então, foi sugerida pela primeira vez aí, ó, por Lucier Queneau, né, em 1866 a 1955. E aí o que ele observou? O experimento dele foi com ratos. Foi a primeira vez que ele viu a respeito dessa característica aí do gene alelo. E aí o que aconteceu? Para a gente entender melhor, vamos ver isso aqui, ó. Eu tenho aqui o gene alelo, certo? E aí vai ter aqui, ó, o gene azão, azinho, certo? E aí o que a gente vai observar? Que em ratos amarelos existe essa proporção aqui, ó. Então, para ele apresentar a coloração amarela, ele teria que ter, ó, essa configuração aqui, ó, azão, azinho, ok? E aí, ó, o que aconteceu? Neste caso aqui, ó, quando ele apresenta o gene desta forma aqui, certo? O azão, esse indivíduo ele vai morrer, certo? Ele morre, ok? E aí, pra gente entender melhor, o que a gente vai ver? Que quando ele apresenta aqui, ó, o azão, acabou-se, né? Acabou a história. Então, aqui, para apresentar a coloração amarela, eles vão ser heterozigotos, ó. Ele sempre vai ser azão, azinho. Então, azão, azinho, eles serão heterozigotos, beleza? Então, aqui, ó, vai ter proporção fenotípica, certo? Então, como é que vai funcionar? Ele vai ser 2 amarelo para 1 aglute, ok? E aqui vai ter 1 aglute, beleza? Então, para a gente entender isso aqui, ó, é muito simples, galera. Eu vou ter essa proporção aqui, ó. Beleza? E nessa proporção vai ser desta forma. Aqui eu vou ter o azão, azinho. O azão, azinho. Aí o que a gente vai observar? E quando tem azão, azinho, azão, ele vai acontecer aqui a morte, ó. Beleza? Acontece a morte. Quando ele tem assim, ó, azão, azinho, certo? Vai ser amarelo, a cor amarela. Amarelo. E quando ele tem aqui, ó, a mesma coisa, azão, azinho, ele também vai ser amarelo. Amarelo. Então aqui, ó, azinho, ele vai apresentar a cor aglute. Aglute. Beleza? Então vai ser mais ou menos dessa forma que acontece. Ok? Então, pra gente entender isso aqui, é muito simples. Então, pra gente ver aqui a proporção, galera. A proporção é muito simples também. A proporção vai ser o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui que foi que aconteceu. Pronto. A proporção, galerinha. O que eu vou observar aqui? Que na proporção eu não posso contar com esse daqui que está morto, né? Então eu vou ter 1, 2, 3 possibilidades. 3 possibilidades em quantas? De ser, por exemplo, de ser amarelo. 2 em 3 possibilidades de nascer amarelo. E de nascer aglute, vai ser uma proporção de 1 para 3. Então essa seria então a proporção que eu vou ter aí nos genes letais,
Beleza? Então, nos genes letais, essa seria, então, a proporção que eu tenho. Ok? Então, é mais ou menos dessa forma que acontece aqui no caso. Vou apagar aqui para ficar melhor. E no caso do anão? O anão, galera, vai ser a mesma coisa. Não vai mudar quase nada. Por que nós vamos ter aqui no nanismo? No nanismo vai ser muito parecido com isso daqui, ó. Por que nós vamos ter aqui no nanismo? No nanismo eu vou ter aqui, ó. Certo? E aí como é que funciona? Aqui eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter aqui, por exemplo, o anão vai ser azão, azinho, um casal de anão. Azão, azinho. Aqui, ó. Azão, azão. Aqui o que acontece? Não vai gerar nada. E aqui, azão, azinho, eu vou ter um anão. Um anão. E aqui, eu vou ter também um anão. Azão, azinho. E aqui eu tenho o que? Azinho, azinho. E neste caso, você é uma pessoa normal. Ok? Simples desta forma. Azão, azão. Vai acontecer a morte. Certo? O anão, ele vai ser heterozigótico, azinho, azinho. E no caso aí, o heterozigótico, aliás, o recessivo será normal. Ok? Então nós somos normais. Galerinha, visto que nosso assunto era esse, eu vou postar para vocês lá a atividade, a correção da atividade que a gente fez. E também vou postar a atividade que deve ser feita agora sobre esse assunto. Beleza? Então valeu, galera!